Olá! Na aula de hoje teremos questões de direito administrativo. Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? Banca CESP STJ 2018. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Item correto. O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo. Nesse contexto, a Lei 9.784, de 99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Banca CESP 2018. Ao conceder uma dilação do prazo de execução sem justificativa prevista em lei, a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Item correto. Uma das facetas do princípio da isonomia é a vedação a privilégios injustificados. A legislação, os regulamentos e os instrumentos convocatórios, como os editais, buscam assegurar a isonomia na medida em que estabelecem regras impessoais aplicáveis a todos os envolvidos. Conclusão: ao se conceder uma dilação de prazo para uma pessoa sem previsão em lei, esse privilégio estará ferindo a isonomia, pois não seria de conhecimento de todas as demais pessoas. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Item errado.
A autotutela não se aplica ao judiciário, quando nos exercícios da função jurisdicional, mas sim à administração pública. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Item correto. Princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal, ou seja, são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares. No caso em tela, a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar, e mais, a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar. Bancasesp, IFF, 2018. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Item correto. Sempre que nos referirmos a algo ético, teremos o princípio da moralidade como referência, pois o princípio jurídico da moralidade exige respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração. Bancasesp, TJ, 2018. Considerando um entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item a seguir. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo do âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Item errado. Segundo o STF, os próprios princípios constitucionais vedam a prática do nepotismo. Logo, não é necessário editar uma lei formal para sua vedação. Observação: o STF julgou válida uma resolução do CNJ que vedava o nepotismo e ainda editou a súmula vinculante 13, entendendo que a vedação para a nomeação de parentes para cargos públicos fundamenta-se diretamente nos princípios constitucionais. Bancasesp, PGM, 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, por este princípio, além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos. Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. Bancasesp, STJ, 2018. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Item correto. O princípio da proteção à confiança é aplicado, por exemplo,
para assegurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé. Segundo Maria Silvia Di Pietro, entre aspas, no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança, pelo menos não com essa designação, o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica. Bancacesp, STJ, 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Conclusão. O ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade, o qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais nos atos administrativos como forma de promover o agente público. Bancacesp, STJ, 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Item errado. Lei 9.784, de 99. Nos processos administrativos, deve ser adotada a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo, contudo, expressamente vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Conclusão: nem mesmo o interesse público pode excepcionar essa medida. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder. Olá! Na aula de hoje teremos questões de direito constitucional. Bancacesp, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. Bancacesp, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada. Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88, a determinado entre federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. Bancacesp, Delegado Polícia Civil, 2012. De acordo com a Constituição Federal de 88,
Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Banca CESP, TRT Primeira Região 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Banca CESP, PM 2010. Se o Congresso Nacional aprovar, em cada uma de suas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos dos respectivos membros, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta. De fato, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais. Banca CESP, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há 2 normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A. De eficácia limitada. Letra B. Diferida ou programática. Letra C. De eficácia exaurida. Letra D. De eficácia plena. Letra E. De eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto,
A lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e o habeas data. Questão correta. As normas de eficácia plena são autoaplicáveis, autoexecutáveis, isto é, independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder. Olá, na aula de hoje teremos questões de direito penal. Bancasesp 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Bancasesp 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Bancasesp 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas, segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar a hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Banca CESP 2015, TCE, inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime ou permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Item errado. O princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito.
E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder. Olá! Na aula de hoje teremos questões de Direito Processual Penal. Meu nome é Aline Florner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o quê para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário com dúvidas ou sugestões. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Banca CESP 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Item correto. O IP é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justa causa. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado! Nestes crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. Entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta. No caso em tela,
temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Bancasesp 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Bancasesp 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei 1521 de 51. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço! Até a próxima! Olá! Na aula de hoje, teremos questões de contabilidade. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Item correto. É uma definição válida. É fato que, entre os objetivos da contabilidade, está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisão sobre entidades econômicas, o campo de aplicação da contabilidade. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. O valor econômico de um ativo é definido como sendo seu custo histórico de aquisição. Item errado. A assertiva refere-se à técnica da escrituração e não à definição da contabilidade. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência histórica que tem por finalidade a evidenciação das operações de uma entidade com o objetivo principal de possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. Item errado. A contabilidade não é uma ciência histórica. E mais, seu objetivo principal não é possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. NC, UFPR, cargo técnico, contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade.
Item errado. O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. NC UFPR, Cargo Técnico, Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. Item correto. Coletar, armazenar e processar são ações relacionadas ao controle do patrimônio. Banca CESP, SEC de 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Item correto. A contabilidade possui duas funções: função administrativa e função econômica. Função administrativa: controle do patrimônio da entidade mediante registro dos fatos contábeis em livros apropriados. Função econômica: a apuração do resultado líquido, rédito, o qual pode ser positivo, lucro líquido, ou negativo, prejuízo líquido. Banca CESP, SEC de 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. O principal campo de aplicação da contabilidade são as haciendas. Item correto. O campo de aplicação da contabilidade são as haciendas. A hacienda surge quando um patrimônio é gerido de maneira organizada. Haciendas igual gestão mais patrimônio. FGV, Cargo Técnico, Contabilidade 2014. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. Letra A, os ativos. Letra B, as receitas. Letra C, o patrimônio. Letra D, as demonstrações contábeis. Ou letra E, o balanço patrimonial. A resposta correta é a letra C. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio é igual ao conjunto de bens, direitos e obrigações. FGV, Cargo Analista de Controle Interno, 2014. As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade, à exceção de uma. Assinale-a. Letra A. A medição dos recursos que determinada entidade possui. Letra B. A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade. Letra C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. Letra D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade. Ou letra E. O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. A alternativa correta é a letra D. A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica, juntamente com a área administrativa. Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil. As outras alternativas estão corretas. VUNESP, Cargo Analista Técnico Científico, Contador, 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa. Item errado. A contabilidade não possui o objetivo de controlar o caixa.
Observação: entre os objetivos da contabilidade está o de controlar o patrimônio como um todo e não apenas o caixa. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço. Até a próxima! Olá, na aula de hoje teremos questões de informática. Bancasesp, Banco da Amazônia, 2010. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores, que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. Bancasesp, Ministério da Saúde, 2010. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, mas servidores não são usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. Bancasesp, TRE, 2009. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. Item errado. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente. Ele não exerce o papel de servidor. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet, e também entre si, pode ser realizada com o uso de computadores, switches, de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação: existem alguns tipos de switches. O switch Level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Bancasesp, TRE, 2012. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fio, sem fio ou ambos. Observação: quando providas por mecanismos sem fio, ela passa a se chamar WLAN. Bancasesp, Dataprev, 2006. Redes locais, LANs, normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, operam a baixas taxas de transmissão
e com pequena ocorrência de erros. Item errado. As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão: LAN maior que MAN, MAN maior que WAN. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Banca CESP, Telebrás, 2015. O acesso à internet com o uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo, geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto. O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Banca CESP, TRE, 2015. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP, MEC, 2015. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Item errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção! Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço! Até a próxima! Olá! Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação. As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP, TRF, Primeira Região, Cargo Analista, 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto. Memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona.
Observação: não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto: patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, Defensoria Pública da União, 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto: caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancasesp, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto: ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto: patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, Defensoria Pública da União, 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto: caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancasesp, FUB, 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto: segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Bancasesp, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado: órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Bancasesp, FUB, 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto: temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais!
Olá! Na aula de hoje teremos questões de raciocínio lógico quantitativo. Banca CESP 2017, TRF. A partir da proposição P, quem pode mais chora menos, que corresponde a um ditado popular, julgue o item. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P é equivalente a se pode mais, o indivíduo chora menos. Item correto. A frase apresentada tem um sentido condicional. Não se sabe se o indivíduo pode mais ou se o indivíduo chora menos. Apenas foi informado que, se o indivíduo pode mais, então ele chora menos. Banca CESP 2017, TRF. A partir da proposição P, quem pode mais chora menos, que corresponde a um ditado popular, julgue o item. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas. Item errado. A proposição dada é uma condicional. Ela pode ser reescrita assim: se pode mais, o indivíduo chora menos. Há apenas duas proposições simples componentes, então, o número de linhas é igual a 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Banca CESP 2017, CBM. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença soldado cumpre as suas obrigações é uma proposição simples. Item errado. A frase é imperativa. Conclusão. Não é uma proposição, pois frases imperativas não podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Banca CESP 2018, EMAP. Julgue o seguinte item relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. A proposição. A construção de portos deveria ser uma prioridade de governo, dado que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Pode ser representada simbolicamente por P e Q, em que P e Q são proposições simples adequadamente escolhidas. Item errado. Sentido da frase: se o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma econômica, então a construção de portos deveria ser uma prioridade de governo. Conclusão: a proposição dada é uma condicional e não uma conjunção. IBFC 2015, DOCAS. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é: letra A, falso; letra B, verdade; letra C, inconclusivo; ou letra D, falso ou verdade. A alternativa correta é a letra A. Uma proposição bicondicional, conectivo se e somente se, é verdadeiro apenas quando seus dois componentes possuem valores iguais, VV ou FF. Com uma proposição é V e a outra é F, valores diferentes, então a bicondicional é falsa. IBFC 2018, DIVPREV. Se o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso, então é correto afirmar que: letra A, o valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é verdade. Letra B, o valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é falso. Letra C,
o valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é falso. Ou, letra D, o valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é verdade. A alternativa correta é a letra B. Uma proposição condicional só é falsa quando ocorre VF, ou seja, antecedente, primeira proposição é V e consequente, segunda proposição é F. IBFC SDS 2014. Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do condicional entre eles, nessa ordem, é letra A, verdadeiro, letra B, falso, letra C, falso ou verdadeiro, ou letra D, impossível de determinar. A alternativa correta é a letra A. Regra: uma proposição condicional só é falsa quando ocorre se verdadeiro, então falso, nessa ordem. Como ocorreu se falso, então verdadeiro, a composta condicional é verdadeira. Banca CESP 2018, ABIN. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente representada pela impressão lógica P e Q e R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Item errado. Regra: se há apenas um verbo principal, logo há apenas uma proposição simples. Observação: apenas o sujeito é composto ao dizer que a proposição pode ser representada por P e Q e R. A banca indica que a proposição dada é composta. Banca CESP 2018, ABIN. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica se P, então Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente. Item errado. Na questão apresentada, há apenas uma oração. Logo, trata-se de uma proposição simples. Banca CESP 2017, TRF. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o item. A tabela verdade da referida proposição, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem mais de 8 linhas. Item errado. A proposição dada no enunciado é uma condicional do tipo se P, então Q. Como há apenas duas proposições simples componentes, então o número de linhas é igual a 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais!
Boa aula! Vamos para a tela? IESES, Perito Criminal 2017. De acordo com a Lei 11.343, de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, é correto afirmar que o perito que subscrever o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Item correto. Lei de Drogas, artigo 50, parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. IESES, Perito Criminal 2017. De acordo com a Lei 11.343, de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, é correto afirmar que o local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas apreendidas, sendo lavrado o auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Item correto. Lei de Drogas, artigo 50, parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no parágrafo 3º, sendo lavrado o auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. FUNCAB, Escrivão de Polícia Civil 2016, sobre a Lei de Drogas, Lei nº 11.343, de 2006, é correto afirmar que o perito que subscrever o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Item errado, Lei de Drogas, artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. FUNCAB, Escrivão de Polícia Civil 2016. Sobre a Lei de Drogas, Lei nº 11.343, de 2006, é correto afirmar que, recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 5 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Item errado. Lei de Drogas, artigo 50, parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. FUNCAB, Investigador de Polícia Civil 2016.
Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 5 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Item errado. Lei de Drogas, seção 1 da investigação, artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada à vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. FUNCAB, Investigador de Polícia Civil, 2016. Apenas durante a fase do inquérito policial instaurado para apurar o crime de tráfico de substância entorpecente, é permitida, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, o procedimento investigatório da infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Item errado, Lei de Drogas, artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal, relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1. A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. FUNCAB, Investigador de Polícia, 2016. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Item correto. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. FUNCAB, Investigador de Polícia Civil, 2016. Ocorrendo prisão em flagrante, a destruição das drogas será executada pela autoridade sanitária no prazo de 15 dias, na presença do delegado de polícia competente. Item errado, Lei de Drogas, artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada à vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente, no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. FUNCAB, Investigador de Polícia Civil, 2016. O perito que subscrever o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Item errado. Lei de Drogas, artigo 50, parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito,
é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. IESES, Perito Criminal 2017. De acordo com a Lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, é correto afirmar que, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Item correto. Lei de Drogas, artigo 50, parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder. Vamos para a tela? Bangacesp, Analista Legislativo 2014. Caso o servidor tenha recebido, para a prática do ato, auxílio de pessoa que não seja agente público, ambos devem responder por improbidade administrativa, estando sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.429, de 92. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Observação: o terceiro não responde sozinho, mas se tiver concorrido para o ato, responderá juntamente com o agente público. Bangacesp, Delegado 2013. Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Bangacesp, Escrivão 2013. O servidor público que revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das suas atribuições e que deva permanecer em segredo, comete ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Bangacesp, Analista Administrativo 2013.
Caso o procedimento administrativo da ANS identifique a prática de ato de improbidade administrativa por um servidor da agência, essa entidade não poderá ajuizar ação judicial de improbidade administrativa contra o referido servidor, uma vez que cabe exclusivamente ao Ministério Público propor esse tipo de ação. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Observação: pessoa interessada é igual àquela onde ocorreu a prática do ato de improbidade administrativa. Bancasesp, Analista Administrativo 2012. Caso morra o agente público que tenha cometido ato ilícito previsto na referida lei, a punição a que ele tiver sido submetido será extinta, não acarretando, portanto, nenhum ônus aos seus sucessores. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Bancasesp, Analista Judiciário 2017. Considerando o disposto na Lei nº 8.429, de 1992, julgue o item que se segue acerca dos agentes públicos. De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que sem remuneração. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Bancasesp, Analista Judiciário 2017. Determinado agente público, em troca de recebimento de vantagem econômica, facilitou a alienação de um bem público por preço inferior ao valor de mercado, praticando, assim, ato de improbidade administrativa. Nesse caso, de acordo com a legislação pertinente, o agente público praticou improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Bancasesp, Analista de Gestão 2017. Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente. Na punição aos atos de improbidade administrativa, a penalidade será distinta se o ato implicar enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao erário. Item correto. Enriquecimento ilícito, multa até 3 vezes. Prejuízo, lesão ao erário, multa até 2 vezes. Ofensa a princípios, multa até 100 vezes a remuneração. Conclusão: as punições são diversas. Lei nº 8.429, artigo 12, inciso 1 e 2. Bancasesp, Agente de Segurança Penitenciária 2017.
João, Pedro e Lucas são servidores públicos estaduais. No exercício de suas atribuições, João facilitou o enriquecimento ilícito de terceiro. Pedro, indevidamente, deixou de praticar ato de ofício e Lucas recebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública. Os 3 servidores agiram culposamente. De acordo com a Lei nº 8.429, de 1992, nessa situação hipotética, foi praticado o ato de improbidade administrativa somente por João. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Observação: apenas os atos de improbidade administrativa do artigo 10 admitem a modalidade culposa, logo, apenas João cometeu ato de improbidade. Bancacesp, Defensor Público Federal 2015. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de Improbidade, Lei nº 8.429, de 92, é taxativo. Item errado. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na Lei de Improbidade é exemplificativo. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.